Vamos trazer o Ajuda ao Piva falando desse furo sobre o Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Polícia Federal. Que eu saiba, a Polícia Federal não paga em dinheiro espécie, entendeu? Né? Não sei vocês, a informação que eu tenho é que a Polícia Federal deposita esse dinheiro. Então, da onde veio esse dinheiro que pagou? Ele nunca respondeu. Assim como, né, até porque não dá para a gente esquecer do que está em jogo hoje nessa eleição, a gente não sabe como é que ele está pagando as contas dele nos Estados Unidos. Então, não é de hoje nem de ontem que a gente não sabe de onde vem o dinheiro do Eduardo Bolsonaro para pagar suas contas. Agora, ele não é mais deputado, mas ele foi deputado de 2014 até 2025 e deve contas à sociedade brasileira sobre como é que foi que ele pagou esses 150 mil ou até agora esses mais 250 que o Alex Junqueira traz nessa entrevista. Não, eu acho fundamental porque a gente sempre ouviu, né? Isso partiu da Juliana Dalpiva nessa apuração, 51 imóveis, parte deles comprados com dinheiro vivo. Quando saiu essa informação, né, que foi anterior à campanha de 2022, muita gente se perguntou, mas como assim? Que dinheiro vivo é esse? Agora puxou um fio, né, Juliana? Você está mostrando uma parte desse dinheiro que estava dentro desse cofre. Provavelmente eles tinham vários cofres desse tipo nos vários gabinetes onde a família Bolsonaro esteve ao longo da sua vida. E isso E de aliados também, né? E de outros aliados. Então, puxou um fio da meada para ajudar a contar essa história. É mais uma peça desse quebra-cabeça que você mesmo começou a montar para que a gente entenda como é que se constrói a fortuna da família Bolsonaro. Que tem mansão em Brasília, que tem apartamentos no Rio de Janeiro. É um patrimônio imobiliário inexplicável para os padrões salariais de quem foi deputado ganha bem, vereador ganha bem na média do brasileiro, mas não ganha o suficiente para ter 51 imóveis, né? É quase uma imobiliária. A família Bolsonaro é quase uma imobiliária. E outra coisa, quem é que anda com dinheiro vivo, minha gente? Quem é que usa dinheiro vivo para pagar imóvel? Isso, eu me lembro, assim, na época da inflação... Só se você não pode justificar de onde o dinheiro vem. É óbvio. Tem dinheiro vivo na carteira hoje. É uma coisa que você me pergunta. Ninguém mais tem dinheiro físico. É verdade. Na carteira. Você vai na rua, às vezes tem o flanelinha, né, que quer... deixa 10 reais, eles usam até Pix. Pode pagar com Pix, que ninguém mais tem dinheiro vivo. Agora, imagine sair com 200 mil reais para comprar um imóvel. Quais são as atividades que usam dinheiro vivo? A gente sabe quais são, que lidam com dinheiro vivo. Não é nenhuma atividade legalizada. Quem trabalha com dinheiro vivo é quem quer esconder, né, Ilô? É quem precisa esconder a origem desse dinheiro. Então é muito suspeito trabalhar com um cofre e é muito bom que isso venha à tona e contado por alguém que esteve dentro, na cozinha da família Bolsonaro. Eu queria ressaltar mais uma vez a expressão que a Juliana usou aqui. Quem, alguém da intimidade. Aparece ali o Duda, como eles dizem. A gente tem as fotos, né? A gente mostrou as fotos. A gente pode mostrar de novo as fotos da intimidade dele. Um deles aí, ó. Num jantar, eu não sei onde que é isso, na casa de quem que seria isso, não sei se a Juliana tem essa informação, mas é um ambiente de intimidade. E depois aparece de bermuda, aí ó, o Duda de bermuda ao lado do amigo Alexandre Junqueira. A galera, né? É a galera dele que está aí representada nessas fotos, é a turma que agia junto. Agora, a gente tem que imaginar que não é só de rachadinha que vive a imobiliária da família Bolsonaro, porque só de rachadinha não ia dar, que não é pouco, não ia dar para comprar 51 imóveis. Então tem mais dinheiro que entrou nesses cofres e que vem de alguma origem que não se pode declarar porque é dinheiro vivo, que eles usaram para comprar outros imóveis, né? A gente sabe onde anda o Alexandre Junqueira? Desculpa. Saber de onde vem todo esse dinheiro, realmente. Eu acho que a Elô traz um ponto que é bem fundamental, e traçando a linha, que é para a gente não esquecer nem do passado, mas também não do presente, né? Agora também tem outros esquemas, outros dinheiros que apareceram aí, né? E que eles se recusam a contar, porque até agora ficou essa suspeita sobre esses 20 e poucos milhões que o Daniel Vorcaro deu supostamente para o tal do filme, e o Eduardo está lá nos Estados Unidos vivendo de um dinheiro que ele não diz de onde é, mas o advogado dele administra o fundo que recebeu o tal do dinheiro. Então, ia vir uma tal de prestação de contas que nunca veio, e aí eles vão se enrolando e nunca explicam como é que estão pagando as contas, né? Para onde que foi o tal do dinheiro do Daniel Vorcaro, só para não esquecer desse pedaço e conectar as histórias. Porque, assim, mesmo que sejam esquemas diferentes,
é uma família que vive de diferentes esquemas o tempo inteiro. Sobre a foto que eu não lembro agora se ele me falou especificamente essa foto desse jantar, mas vocês notaram que tem ali o convite da posse presidencial? O Alex Junqueira foi convidado do presidente Bolsonaro, está escrito na credencial, ó. Aí, ó. Convidado PR Bolsonaro. Ele foi convidado do Bolsonaro por causa dos filhos. Inclusive, me contou que teve no jantar do Réveillon, que foi da família Bolsonaro, ali da chegada de 2019, a virada do ano, ele estava lá no jantar da família Bolsonaro, junto com os demais. Estava dentro do Congresso Nacional, lá durante a posse dos convidados mais íntimos. Ele dirigiu, a função dele na campanha de 2018 era dirigir para o Eduardo, ele era o motorista do Eduardo. E é o Eduardo que obriga, né, manda, porque é assim que me foi relatado, o Eduardo mandava nesses gabinetes, mandou o Gil Diniz empregar o Alex Junqueira. Então, assim, é alguém que era muito próximo, e aí o que ele me relata nessa entrevista é que na medida em que ele tomou conhecimento da extensão desse esquema e de que aquilo funcionava realmente para um enriquecimento ilícito das pessoas, ele caiu na real, assim, sobre com quem ele estava se metendo, e aí por isso, inclusive, ele denunciou o Gil Diniz formalmente ao Ministério Público de São Paulo. Essa investigação foi arquivada porque o promotor achou que tinha indícios da entrega do dinheiro, dos saques e tudo mais, só não achou o dinheiro entrando na conta do Gil Diniz. Agora, esse dinheiro sempre anda em espécie, né? Não necessariamente ele vai entrar na conta. Então, me parece que foi uma investigação que foi encerrada de maneira muito brusca, para ser econômica, né? Muito cedo. Mas o Gil Diniz processou ele no cível, né? Por calúnia e tudo mais. E quem ganhou foi o Alex, o processo. Ele não foi condenado por denunciar o esquema de rachadinha no gabinete do próprio Gil Diniz. Agora, Juliana, você tem alguma ideia de por que ele decidiu falar agora e qual é o estado de ânimo dele, né, com a família Bolsonaro, de que ele foi muito próximo, ele se sente traído, ele tem ódio desses caras, ele quer limpar essa situação. O que você percebeu? E o que ele faz, né, hoje, o Alexandre Junqueira? Ele trabalha com o quê? Se é que se pode revelar, né? Às vezes também tem esses cuidados, né, para preservar a fonte, Juliana. Então, eu ao longo desses anos, né, você vai apurando, você reconsulta a fonte. Eu sei que eles romperam, ele tentou uma carreira política, ele chegou a ser candidato a vereador, se não me engano, em Suzano, em 2020, não foi eleito. Se não me engano, ele trabalha com uma transportadora agora, e tem algum serviço de turismo também. Ele está afastado da política, ele não é candidato esse ano. Eu genuinamente acho, Elô, que ele é alguém que se arrependeu mesmo, sabe? Desse apoio. Se sentiu enganado por essas pessoas. E agora tem vontade de falar a verdade, de falar quem eles são. Né? Eu acho que ele se sente, sim, e eu acho que, inclusive, essa foi a conversa entre essas duas entrevistas, né? A entrevista que ele me deu em outubro e a entrevista que ele me deu agora em junho. De uma tensão, uma vontade de contar a verdade, sabia? Mas também um medo das consequências, de ser retaliado, de ser perseguido. Ele relatou que foi, da primeira vez que ele fez a denúncia, quando ele rompeu, em 2019, ele disse que foi perseguido, foi atacado. Então, eu acho que assim, tem uma coragem aqui agora também, sabe? De fazer essa denúncia e tudo mais. Inclusive porque, assim, eu também vou ressaltar isso aqui. Não é só a entrevista do Alex Junqueira que dá elementos para a gente saber que o Eduardo... Os elementos eram conhecidos, inclusive, pela própria apuração da Juliana. Tá no texto dela com Chico Otávio no Globo. Isso aqui é antigo. Só que apareceu mais um cara para abrir o bico e falar do cofre do Eduardo. Vamos pingar, gente! 300 pessoas nos acompanhando, vamos embora! Tinha um esquema de entrega ilegal de salário dentro do gabinete e nem
tinha uso ilegal de dinheiro vivo, né? Porque ele conta que ele pagou esses imóveis com dinheiro vivo. Quem diz isso não é o Alex, é a escritura do cartório também. Então, assim, a gente tem mais elementos, não é só a acusação. Eu acho que a acusação do Alex vem para reforçar toda a história. E tem um outro pedaço dessa entrevista que eu não sei se o pessoal já deixou no ponto, Acho que não, Ju. que é ele contando que ele entregou em dinheiro 3 mil reais a pedido de um funcionário do Eduardo para o Gil Diniz. O Gil, exonerado do gabinete, continuou recebendo um dinheiro que o Eduardo mandava e que, numa das ocasiões, foi o próprio Alex que entregou. Ou seja, é impressionante e super importante esse ponto que você levantou, de como as apurações feitas ao longo do tempo vão confirmando e vão ajudando ele a denunciar também, porque você mostra para ele, ó, já sei disso, e ele complementa o que você levantou. Então vai ficando claro para a gente já era claro, né? Mas agora fica comprovado como essa família trabalha, como ela levanta dinheiro e como ela construiu esse império imobiliário. Eu já falei aqui, Elô, algumas vezes, sempre importante repetir. Quem fica rico com a política tá roubando, tá, gente? Obviamente, ganha muito mais do que a média do brasileiro, ganha bem, não ganha pouco, ganha muito bem. Mas para ficar rico, comprar 50 apartamentos com dinheiro vivo, isso aí não existe. Ou você já era rico antes, já era empresário, já é de família rica, que seja, não dá para ficar rico com a política. Se ficou rico, roubou. Não tem outro caminho possível. Porque o dinheiro que você... É só fazer a conta de quanto você ganha, do seu salário, dos penduricalhos e do que dá no final. Dá para comprar 10 apartamentos? Não dá. Então, ou você roubou, ou outra ilegalidade o político em questão cometeu. Não tem outro caminho. Ju, deixa eu aproveitar, antes da gente... A gente precisa falar sobre outro assunto importante. Falávamos sobre outra apuração, porque a gente teve uma condenação histórica, né? Uma decisão histórica. A Justiça Federal condenou um ex-sargento do Exército pelos crimes de cárcere privado qualificado e estupro cometidos contra a historiadora e militante Inês Etienne Romeu em 1971, na Casa da Morte. A Casa da Morte é um local que é conhecido como um espaço de tortura mantido pelo Centro de Informação do Exército em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A juíza responsável, Maria Isadora Frazão, julgou procedente, no último dia 31 de julho, o pedido de condenação feito pelo Ministério Público contra Antônio Weiner Pinheiro de Lima, que era conhecido como Camarão. Decisão histórica, né, Juliana? William, eu tenho até que segurar um pouco para não me emocionar demais ao falar sobre essa decisão, porque é a primeiro processo criminal de estupro que uma vítima da ditadura teve justiça no Brasil. Não tem nenhum outro processo, muito menos vai ter uma condenação. Raríssimas condenações criminais de militares na ditadura, por crimes que cometeram na ditadura, né? E aí a Inês morreu em 2015 e não viu justiça para o caso dela. E ela denunciou isso desde 1971. Então, essa é uma decisão que reconhece o crime de estupro como um crime contra a humanidade também, que também tem um outro elemento extremamente importante. O Supremo hoje está discutindo lá se vai reconhecer o crime de desaparecimento forçado como um crime contra a humanidade, não prescritível, não passível da aplicação da lei de anistia. É isso que está sendo esperado para ser julgado no caso do Rubens Paiva, no caso do Araguaia. Uhum. E esse julgamento está sem data, tá? O Supremo, na função do ainda estou aqui, disse que ia julgar, mas ainda não julgou. Estamos aguardando. Agora, essa decisão, ela dá até assim um calorzinho no coração de acreditar que dá para construir justiça no Brasil. Porque uma mulher denunciou um estupro ao longo de 5 décadas até ter justiça. Ela descreveu nos mínimos detalhes o que aconteceu, quem eram os agentes. E aí é um trabalho que eu e o Chico Otávio, que participou com a gente aqui do Bandidos de Farda, no qual a gente também traz vários novos elementos sobre essa história da Casa da Morte. E quem quiser assistir, tá aí. Quem quiser ver
o nosso site com todas as matérias está ali, mas também tem o documentário na plataforma do ICL, que é um trabalho que a gente fez assim ao longo de vários meses, do final do ano passado para cá. E a gente traz, né, esses detalhes todos. Inclusive, saber que Camarão chama Antônio Vaneir foi um trabalho que eu e o Chico fizemos durante vários anos para poder dar um nome. A Inês tinha vários elementos, mas ela não tinha todo o nome dele. Essa foto, eu passei 2 anos atrás de pessoas que soubessem, né, o nome dele, a cara dele. Essas fotos eu pessoalmente peguei com uma fonte em Nova Iguaçu para poder dar cara para esse homem. E aí também tem um trabalho de investigação muito importante, minucioso, da procuradora Vanessa Segués, do procurador Sérgio Suyama, do procurador Antônio do Passo Cabral, que é o grupo de justiça de transição do Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, que oferece essa denúncia um pouco depois da morte da Inês, depois de 2015. E aí esse processo andou muito tempo dentro da Justiça Federal, inclusive foi muito agredida pelo primeiro juiz que atendeu esse caso, que era lá de Petrópolis e super, assim, de extrema direita. Quase que esse processo acabou. Ele foi depois, assim, não foi trancado por uma decisão da desembargadora Simone Schreiber. E aí ele foi andando, e a gente ali, eu e o Chico, a cada audiência, acompanhando essa história. Então, assim, é uma emoção muito grande ver essa decisão. Significa muito para a construção de justiça do Brasil. Acho que para as mulheres brasileiras também, porque o crime de estupro é um crime que, enfim, histórico, né? Talvez, assim, eles adoram dizer que tinha uma guerra de 2 lados e se defenderam de guerrilheiros. Mas como é que explica um crime de estupro? Então, assim, é uma decisão extremamente importante. Só para a gente entender, a pena foi fixada em 12 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado, além da perda do cargo público militar. A sentença também reconheceu o crime de estupro cometido durante a ditadura como crime contra a humanidade. Isso significa que o crime não prescreve, nem pode ser enquadrado na lei de anistia, Lô. Agora, é fundamental essa perda, né, do cargo dele nas Forças Armadas. Isso é onde vai mais doer, porque ele vai poder recorrer em liberdade, até onde eu entendi, Juliana. É isso, Elô. Eu vou até, assim, para mim, quando eu li, assim, né, eu cheguei à sentença ontem, eu fui lá embaixo, né, quantos anos, e foi. Aí eu olhei aquele 12 anos, sabe, 12 anos, 11 meses, 25 dias, perda do cargo, assim, foi difícil, sabe, ler e sustentar. Tirando gado. Escrever uma matéria. Ele tá vivo, ele foi condenado vivo, sabe? Muitos morreram, inclusive os assassinos do Rubens Paiva, a maioria já morreu. Só tem um vivo. Então, enquanto o Supremo demora para julgar, eles morrem. E morrem, inclusive, não é nem sem ir para a cadeia, é sem ser condenado pelos crimes que cometeram. Então, pelo menos, eu não sei, porque a justiça sempre demora, né? O judiciário sempre demora. Não sei o que vai acontecer com o Camarão, se ele vai ir para a cadeia. Mas existe alguma justiça muito firme em condenar esse homem ainda vivo. Saber que ele tem que andar todo dia, sair de casa, andar na rua, saber que ele está condenado pelo crime de estupro. Então, gente, importantíssimo esse trabalho da Juliana, tanto da investigação da família Bolsonaro, quanto a questão também dos crimes da ditadura militar, que ainda são julgados. Muitas das apurações da Juliana são temas que resvalam, por exemplo, no filme Ainda Estou Aqui. Ela deu uma entrevista muito boa aqui na Folha TV a respeito do livro dela sobre o Rubens Paiva. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com.
Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!